cando la mira morena. A todas e a todos, vimos vivir un momento realmente emocionante na porta desta aula de filosofía que quizáis sirva para demostrar que a sociedade, cando realmente funciona, cando o nihilismo non é quen a domina. En nome do Concello de Pontevedra, quixera agradecervos a todos e a todas as reflexións que estuvestes facendo esta semana, os traballos desta semana de filosofía que organiza a Aula Castelao, porque creo que, sinceramente, que é un traballo imprescindível para que poidamos seguir na loita por un mundo moitísimo mellor e fagamos honor ao traballo que fixeron previamente persoas como as que desenvolveron a Revolución dos Cravos que hoxe celebramos. Sin máis, porque o meu traballo aquí non é falar hoxe, doulle a palabra a Daniel Garrido para ler as conclusións desta 41ª Semana Galega de Filosofía. Hoxe, tras 5 días de ponencias, debates e charlas, chegamos ao final da 41ª Semana Galega de Filosofía, a cal adicamos ao nihilismo. Con isto, fechamos xa máis de 40 anos pasando a antorcha da filosofía, en metáfora de Luís García Soto, na nosa terra entre as integrantes da Aula Castelao, pasadas e presentes, que imos compoñendo un treito máis dese camiño de inmortais galegas das que falaba Castelao no seu Alba de Gloria. Por que o nihilismo? Eliximos este tema ao considerar que se hai un termo que designa ao contexto actual, tanto a nivel da realidade, do coñecemento, da ética e da política, non é outro que o nihilismo, entendido como ausencia de esencias, de verdades, de valores e de principios. Un clima social que nos atomiza, paraliza e dilúe e que consideramos que é fundamental debater, analizar, en algúns casos, a maioría deles, combater. Sobre todos estes temas e diferentes dimensións do nihilismo reflexionamos ao longo destes 5 días. O luns inauguramos a semana sobre o nihilismo coa noticia da morte do Papa. Nietzsche sorride do inferno. Un símbolo poético de que todo chega ao seu fin e se converte en nada. É unha triste nova para as que atoparon nel a un dos líderes sociais máis críticos co capitalismo salvaxe. Quen non lo diría? Neste primeiro día comezamos o camiño da man de Luís García Soto, que nos fixo pasear, devagar, polos roteiros do Camiño dos Faros, como vías de fuga do contexto actual nunha conferencia que foi unha mestura das meditacións de Pascal e os camiños da vida de Otero Pedrallo. No que da man de Soto reflexionamos sobre a vida e a morte, sobre o ser e o non ser, sobre a liberdade e a necesidade. Mentres paseábamos polas beiras de Laxe e Fisterra e as praias de Malpica, Muxía e Niñóns. Pola tarde, o filósofo Brais Arribas filosofou a martelazos cunha potente e feroz crítica á metafísica tradicional. O filósofo galego presentounos unha ontoloxía nihilista, fluida e relacional, a cal denomina ontoecoloxía entoacional, e que trata de romper cos esencialismos estáticos e cuxas ideas principais son que ser significa actuar, estar formado por e estar entre. Como dixo Arribas, ser algo ou alguén nunca está garantido de antemán, porque o que somos depende dos demais que nos sosteñen. Esta concepción ontolóxica implica un recoñecemento da necesidade dos outros, e polo mesmo preséntase como a base dunha ética dos coidados, unha ética da atención e do respecto, de axudar e medrar a outros e o rexeitamento da súa destrucción, a cal define como antiespecista en canto a que esta forma de entender os seres non se limita aos seres humanos. Estes mesmos temas volveron a ser abordados a noite dende a psiquiatría crítica da man de Laura Martín López Andrade, quen tamén entende os seres humanos como seres relacionais e quen aplica o nihilismo ao campo psiquiátrico sinalando que a enfermidade mental non existe. Non existe como esencia, como ente ontolóxico, como feito físico, senón como un feito histórico e cultural, na maioría dos casos, ao servizo do control social,
Desta forma, Laura Martín sitúase dentro da psiquiatría crítica e sitúa o cordismo como outra das caras do sistema de dominación social e aboga por unha psiquiatría máis humanística e democrática. Defende que hai que priorizar o trato humano aos diagnósticos e os tratamentos farmacolóxicos como única opción. Desta maneira, aposta tamén por unha ética dos coidados e un enfoque moito máis persoal, dialogante e aberto da psiquiatría. Cabe sinalar que o debate posterior á ponencia serviunos a todas como forma de terapia grupal ao desacralizar ata certo punto os corsés da psiquiatría moderna. O martes comezamos con Xurxo Allán, quen nos dixo ao falar da masacre perpetrada polos fascistas en Galiza no 36 que se o aramio de espiño é un dos símbolos da modernidade, as foxas comuns son a materialización máis extrema do nihilismo. E seguindo este mismo fío, na conferencia da tarde, afondamos con Sami Ashur na forma máis atroz de nihilismo que temos na actualidade coa masacre perpetrada por Israel en Palestina. Unha conferencia na que nos emocionamos ao pensar nos en as nenas palestinas e na maquinaria xenocida que segue tratando de converter en nada a Palestina. Mais, como ben dixo Sami Ashur, mentras siga quedando un palestino, a chama seguirá viva e a solidaridade entre os povos oprimidos non debe cesar. E así como dixemos entón, viva Palestina libre! A noite danzamos na pista de baile con Leo Espluga, quen, ao igual que Brais Arribas, nos falou dunha ontoloxía relacional e quen reivindicou a vinculación entre a filosofía e a danza como formas conectadas de experiencia trascendente. Desta maneira, rexeita a visión da danza como fragilidade e como algo puro e espiritual e defende unha danza e unha filosofía encarnada que conecte a vontade e o corpo, o contingente e o necesario, o suxeito e o obxeto en xeral que se opoña a todo binarismo e a cal podemos ver como debedora da razón poética de María Zambrano e do vitalismo nietzscheniano, quen decía que só podería crer nun Deus que soubera bailar. O mércores comezamos cunha ollada ao mundo a través da ponencia de José María Hernández, quen nos falou dos tecnoimperialismos e de como estamos ante unha nova era na que os novos avances tecnolóxicos se poñen ao servizo dos vellos desexos imperialistas das grandes potencias nun panorama mundial no que Europa se atopa nese estado de confusión que implica o nihilismo nun tempo no que o novo mundo non acaba de nacer e o vello mundo non acaba de morrer. Pola tarde, voltamos a mirada sobre nós mesmas e reflexionamos sobre o futuro do noso idioma, o galego. O cal, para os máis pesimistas, non é outro que converterse en nada, o que poderíamos chamar un nihilismo lingüístico. Fronte a isto, a incansable loitadora polo galego Pilar García Negro reivindicaba o valor da lingua e segue pensando que a esperanza do mesmo se atopa nas novas xeracións e en clave constructiva sinala en certo sentido que todos somos neofalantes. Mais non por iso esquece que os medios para acadar ese obxectivo non son outros que acabar co infame decreto do plurilingüismo e apostar pola inmersión lingüística nas escolas. E pola noite, en liña coa ponencia da mañán, Aime Román sitúa o nihilismo actual como o caldo de cultivo e unha das condicións de posibilidade da volta aos fascismos e do auxe dos autoritarismos, pois neste contexto de ausencia de modelos e referentes, este tipo de movementos ofrecen unha resposta, unha comunidade e unha identidade fixa e estable na que refuxiarse que atrae a moitos xóvenes. Dito de outra forma, fronte ao baleiro existencial que deixa o presente contemporáneo, estes movementos ofrecen un fogar simbólico fronte ao desamparo total que sofren as novas xeracións polas consecuencias do hipercapitalismo global. O xoves comezamos con Néstor Coan, filósofo marxista argentino, quen louvou a Semana Galega de Filosofía por ser un dos poucos congresos filosóficos que abren a súa mirada ao mundo actual. El mesmo puxo en práctica esta labor ao explicarnos como a filosofía é unha labor que sempre se fai ou a favor do poder ou en contra do poder. Puxo exemplos coñecidos como de Heidegger cos nazis, mas tamén de profesores universitarios argentinos durante a dictadura de Videla e no contexto actual do auxe dos movementos neofascistas tamén nos anima a facer unha filosofía de combate. Todo isto dende unha reivindicación do marxismo anticolonial e non eurocéntrico e do método dialéctico como un instrumento para seguir analizando a realidade actual e organizar a loita social polo futuro. Pola tarde, a poeta Marta da Costa filosofa de novo co martelo, pero nesta ocasión contra Nietzsche, para quen as mulleres berraban demasiado.
Un homiño que non estaba só na misoxinia, nin as súas ideas, por desgraza, quedaron no século XIX, xa que la mesma e outras escritoras galegas, poderíamos dicir todas, en algún momento quixeron calalas, pois cada vez ocupaban demasiados espazos. Desta forma, reivindicaba a labor das escritoras galegas como Filomena Dato, Francisca Herrera, María Mariño, Xela Arias, Xoana Torres e tantas outras que fixeron camiño. Pola noite, fechamos o día con outra reflexión feminista da man da socióloga Nuria Romo, que explica como na nosa sociedade actual, ao igual que xa acontecía no pasado, se trata de patoloxizar o malestar social feminino como se fora un trastorno mental, sen atender así as súas causas, e dando como remedio hipnosedantes, como Valium. Desta forma, conectamos co que xa comentamos o primeiro día, con Laura Martín, conectámolo, quero dicir, sobre a función da psiquiatría como mecanismo de control social, máis centrándonos, en este caso, de forma específica no caso das mulleres. E hoxe, último día da semana, comezamos con Laura Llevadot, quen retoma o tema do malestar social e atopa as súas causas en que o capitalismo quebrou a nosa subxectividade e nos converteu en seres desexantes e nos prometeu que o neoliberalismo nos permitiría sacialos todos. E agora, fronte ás continuas crises do capitalismo que non permiten que satisfagamos os nosos desexos e que volven a un terzo da poboación como persoas deprimidas, por non dicir máis, esta filósofa pensa que en vez de ofrecer outras alternativas desexantes anticapitalistas, o que deberíamos facer é un nihilismo activo e militante. Dito de outra forma, abrazar a melancolía do que sabe vivir sin futuro e sen esperanza. E o que pode actuar sen deixarse levar por fortes desexos, e que, en vez de loitar en colectivos homogéneos e totalizadores, o faga en ondas singulares que resoen unhas coas outras ao estilo das loitas feministas actuais. Pola tarde estivemos ca historiadora trans Daniela Fernández, que non só nos explica a través dos seus estudos históricos como a defunción dos sexos, como a cuestión trans non é un invento posmoderno, senón algo que existeu sempre, polo menos sempre dende que existeu o binarismo, houbo disidencia do mesmo, senón que tamén trata de analizar como a cuestión trans foi empregada como chivo expiatorio dos discursos reaccionarios, como porta de entrada de boa parte deles, a nivel global, nun camiño que xa retrocedeu décadas en dereitos en moitos países. Comentábamolo en especial no caso de Estados Unidos e Inglaterra cas últimos ataques. Dende, neste caso, o poder judicial, no caso de Inglaterra, ou o poder político en Estados Unidos. E agora na noite, tras celebrar que hoxe sexa 25 de abril, día da Revolución dos Cravos en Portugal, que non só foi o comezo do fin da ditadura lusa, senón tamén do colonialismo portugués en África, quédanos para fechar estas jornadas a conferencia de clausura que impartirá a escritora mozambicana Paulina Chisiane, con quen tiven o gusto de conversar en varios destes días sobre o seu país e sobre como aínda teñen as feridas coloniais e das guerras fratricidas que seguiron ao proceso de descolonización e quen nos dará a lección de clausura o que hoxe moderno, mañá pode ser tradicional. Con isto remata a miña función e pasamos ao prato forte. Grazas. A seguir, ten a palabra o presidente da Aula Castelao de Filosofía, Alexandre Cendón, para presentar a lección de clausura. Boa tarde, grazas a todos e a todas por asistir a esta lección de clausura da 41ª Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Nihilismo. Chegamos ao final, polo tanto, deste congreso. Teño o grande prazer de presentar a escritora mozambicana Paulina Chisiane, que temos a grande sorte de contar con ela aquí hoxe na cidade de Pontevedra, que fixo un enorme esforzo de viaxar dende moi lonxe para estar aquí connosco, para partillar con todos e con todas nós a súa experiencia vital que tamén recolle nos seus libros. Paulina é unha escritora moi lida e apreciada no mundo da lusofonía, foi recoñecida por iso co Premio Literario Camões no ano 2021 polos gobernos de Brasil e Portugal. Ela é autora de máis dunha dúcia de novelas, entre a que destacamos
Niqueche, unha historia de poligamía, que co seu título fai referencia á danza ritual tradicional de iniciación feminina á idade adulta e á sexualidade. A súa historia narra a situación de discriminación e desigualdade das mulleres en Mozambique e como a través da sororidade as súas protagonistas son quen de resistir e loitar polos seus dereitos, pola súa liberdade e igualdade, sacando á luz toda a potencialidade feminina reprimida polo patriarcado. A situación de discriminación da muller na cultura tradicional do seu país e durante a colonización do Imperio Portugués son, como acabo de decir, temas recorrentes na súa escrita. Por este motivo, e por ser precisamente a primeira muller escritora publicada en Mozambique, sufriu a crítica e o menosprezo da súa sociedade baixo o pretexto de amosar temas como da poligamía, que até entón permanecían tolerados baixo o peso do silencio e a tradición. A tradición e a modernidade, polo tanto, aparecen entrelazadas nas páxinas das súas obras, xunto coa violencia e outros temas como fíos temáticos que vertebran as súas narracións, baseadas tamén en boa parte na transcripción de acontecementos populares e na tradición oral do seu país. Hoxe, que é 25 de abril, creo que é de xustiza lembrar que ese acontecemento que vimos de celebrar, todos e todas aquí ás portas do teatro principal, foi debido en boa parte motivado pola loita que os povos das antigas colonias do Imperio Portugués, de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, San Tomé e Príncipe e, por suposto, Mozambique, mantiveron coa metrópole. É dicir, realmente foron eles os que forzaron a caída do réxime dictatorial portugués. E creo que isto temos que lembralo. Realmente, boa parte dos mortos que sucederon tras o 25 de abril foron nestes territorios das antigas colonias de Portugal. O convite de Paulina Chisiane para a clausura da Semana Galega de Filosofía deste ano, Filosofía e Nihilismo, ben motivada pola súa trayectoria, por considerar que é necesario salientar a existencia doutras realidades alén do noso eurocentrismo caduco, realidades que teñen os seus propios protagonistas e creo coas que temos que dialogar en pé de igualdade e recoñecémonos tamén nelas, co gallo de fomentar a comunidade na que estamos inseridos hoxe, na actualidade, neste planeta que é a Terra. E xa para rematar coas miñas palabras, quixera tamén salientar a necesidade de, tal e como quedou dito en moitas conferencias ao longo da Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Nihilismo, fronte á fragmentación que nos propón o posmodernismo, creo que non debemos esquecer que estamos inseridos e mergullados nunha realidade dominada polo capital e que é unha realidade transnacional e global e que esta realidade representa a verdadeira totalidade que semella que pode quedar solapada baixo estas filosofías que tentan fragmentar a nosa realidade. Sen máis, cedo a palabra xa á señora dona Paulina Chisiane. Moitas grazas por asistir e estar aquí connosco. Muito boa noite e muito obrigado por este convite para eu estar aqui neste momento tão especial, neste dia tão especial, o dia 25 de abril. Foi a primeira vez que vi o meu pai chorar. Primeira e única vez que vi. Eu tinha 17 anos, o meu pai mais ou menos com 60. Fomos despertados de madrugada por uma irmã mais velha e disse: acordem, acordem, vejam o que está acontecendo no mundo. E a Rádio Clube de Moçambique, nesse exato momento,
anunciava o fim do fascismo em Portugal. É com muita emoção que eu recordo este dia. Meu pai era um homem duro, trabalhador, e vi a chorar pela primeira e única vez. Este é para mim um grande dia que trouxe as transformações que nos levaram por estes mais de 50 anos da nossa existência. Portanto, sou escritora, fui convidada para falar do niilismo, resisti um pouco, mas fui mergulhando na questão, o que é o niilismo, estudei um pouco, muito obrigado por me obrigarem a estudar, para perceber o que era isso do niilismo, e mergulhei na reflexão. E eu gosto de falar a partir do princípio, daquilo que se diz ser o princípio. A Bíblia Sagrada diz, no mito judaico-cristão, que no princípio era o Espírito de Deus e o nada. O Espírito de Deus pairava sobre nada nas águas. E, de repente, o Espírito de Deus falou que haja luz, que haja vida, que haja existência. Então, dessa palavra, desse nada, surgimos nós, os peixes, os passarinhos, as formigas e toda a natureza. Então, nós somos filhos do nada, filhos do Espírito, filhos do vento e filhos da palavra. Então, o que é o nada? O nada é este ponto a partir do qual qualquer coisa vai surgir. E o que é que vai surgir? E voltando ainda a falar da Bíblia Sagrada, gosto muito. A Bíblia Sagrada, ou as palavras sagradas dizem, do pó vens, ao pó voltarás. Do Espírito vens, ao Espírito voltarás. Do nada vens, ao nada voltarás. Então, estou a tentar falar do niilismo. Portanto, para dizer que a nossa criação humana, a criação da natureza, faz parte daquilo que os outros talvez possam chamar o ciclo do eterno retorno. Para haver um sol, tem que morrer um para o outro nascer. E quando este morre, parece que nada acontece. Mas nós dormimos e no dia seguinte há um sol que está a nascer. Então, o nada é talvez responsável por este ciclo de continuidade que eu gostaria de chamar de eternidade. Algumas vezes nós pensamos, sobretudo eu quando era mais pequena, diziam, hás de ir à vida eterna. E onde é que fica a vida eterna? Depois de morrer. Quer dizer, eu preciso de morrer para saber o que a eternidade é. É um outro ponto de vista. Mas para mim, a eternidade é isto. É o nada. Venho do nada. Circulo pelo mundo, regresso ao nada e volto a renascer com outras formas e em outras vidas. E há aqueles que acreditam na reencarnação, enfim, aquelas filosofias que o mundo hoje tenta explicar. Portanto, eu nasci. Não sei de onde é que vim, mas sei que vim do nada. Tomei leite, do leite vim, e quando eu já estiver mais velhinha, ao leite voltarei. E, antes de eu cair, tenho uma filha a quem vou transmitir um pouco do meu saber, da minha energia. E ela também tem os filhos que tem. E sempre foi assim, continuamente, desde o princípio do mundo, para dizer, o que eu pretendo dizer com isto é que este nada
que nos assusta de vez em quando pode ser um ponto de partida para chegar a algum lugar. Portanto, o nada é o vazio, a ausência, a noite. O nada é, para mim, a incubadora da eternidade. Depois do nada, é o renascimento, que é o novo dia. Tivemos o inverno, agora este país está a celebrar a primavera. Depois desta primavera virá outra e outra e outra, assim continuamente. Gostaria de centrar esta conversa e este encontro com uma sabedoria africana que vem do reino de Congo, que diz o seguinte: nós somos a África antiga com novos contornos. Eu estou aqui hoje, mas eu represento alguma coisa que vem desde o princípio do mundo. No princípio éramos livres, orgulhosos de ser africanos. Fomos invadidos, fomos colonizados, escravizados, mas continuamos africanos. Vieram novas línguas, novas terras, novos deuses, novas religiões. Ajustamo-nos e continuamos africanos. Vieram as lutas de libertação para as nossas independências, veio o capitalismo, a globalização, fomos nos ajustando, fomos nos adaptando, resistimos para continuarmos a ser africanos. Portanto, eu que estou aqui, represento a mesma África desde o princípio do mundo. Uma África que teve gerações que saíram do nada, cresceram, devolveram-me energia, voltaram ao nada e eu continuei e assim continuamos por toda a eternidade. Gostaria de me concentrar também num momento muito especial do continente africano, quando os negros foram reduzidos a nada. Nada. Os homens, ou as pessoas fortes, eram levadas para os navios negreiros. Tiravam-lhes tudo. Entravam no navio completamente nus. Sem direito a nome, sem direito à terra, sem direito a alimento, sem direito à existência. Simplesmente eles eram nada. Nós, africanos, não éramos nada. Entramos no navio negreiro, por meses e meses, caminhando a atravessar o Atlântico. Mas é exatamente nesse momento do nada que surge o algo. Algo, assim como dissemos no Gênesis. As pessoas não tinham mesmo nada, não eram considerados nada, mas tinham o espírito. Tinham o suspiro. Suspirava um, depois o outro respondia com suspiro. Chorava um e o outro também respondia com choro. Batia com o pé no chão um, porque doía o pé, porque estava amarrado, o outro batia, e eles descobriram que os seus suspiros, as suas palavras, os seus choros geravam harmonia. E daí veio a música. Esta música maravilhosa que nós chamamos de negro espiritual. Veio desse sofrimento. Do nada veio a força do espírito que produziu estes sons que eu ainda continuo a ouvir. Quando digo eu, estou a falar do continente africano. O negro espiritual foi crescendo. Do negro espiritual derivou o country music. Do country music veio o blues, veio o jazz, e nos dias modernos nós temos
a música gospel, que todo mundo gosta, que canta, que é uma música muito espiritual. Portanto, estou a fazer o percurso a partir do nada. Nós não éramos nada, mas durante séculos produzimos com os nossos sons, com o nosso choro, com o nosso sopro, com o nosso espírito, com o vento, produzimos algo que ainda hoje consumimos, passados muitos séculos. Portanto, às vezes, aquilo que nos assusta como o nada é um espaço para o ressurgimento da esperança. O negro espiritual, o que era? Era esse choro e esta vontade de liberdade. E foi a partir desta música que muitos de nós, sobretudo eu, falo de mim, vou fazer 70 anos, na minha geração, eu fui socializada com esta música que veio do nada. E fez de mim esta mulher forte, que pensa, que luta, porque foi através da palavra e do vento que a mensagem de liberdade me foi trazida, a mensagem de dor me foi trazida. Portanto, é a minha maneira de filosofar, porque eu não sei o que é filosofia, mas eu penso que não podemos ficar assustados com o nada. A África tem algo a ensinar ao mundo. A Europa teve a sua história, tive a oportunidade de conversar com os companheiros aqui e percebi qual é a real história da Galícia, que é diferente da história da África, mas tem um denominador comum. E tiveram também massacres, sofrimento, enfim, os fascismos, que hoje celebramos a queda. Tivemos também a mesma coisa, mas eu acredito que a nossa situação era muito pior, porque nós éramos vendidos simplesmente como animais e não éramos considerados sequer seres humanos. Nós, perante o Ocidente, perante o mundo, nós éramos nada e ainda continuamos a ser nada. Então, é desse nada mesmo que eu gostaria de falar. Porque, às vezes, aquele que tem um poder olha para o outro como um ser menor. Não quer sequer saber de onde é que esta pessoa vem, nem o que tem, chega, domina, quebra, rouba e parte. Então, para esta noite, eu decidi também trazer uma conversa sobre o nosso feminino. O nosso feminino e o nosso feminismo. E aqui, para podermos juntos refletir sobre aquilo que nós queremos. Que mundo é que nós queremos construir? Gostaria de trazer para vocês palavras de uma senhora que morreu muito nova, no Reino do Congo também, Kimpa Vita. Devia ter assim uns 20 anos. Ela foi morta pela Inquisição Católica, que afinal também chegou à África, por heresia, enfim, aquelas coisas que todo mundo sabe. Que ela dizia assim: a África está perdida. A África tem que regressar ao cruzamento dos caminhos para saber onde se perdeu. Se se perdeu no caminho do norte, do sul, do leste ou do oeste, há que fazer este exercício de regresso às raízes. E é este exercício mesmo que eu trago, começando por apresentar o feminino africano. Uma das figuras que eu muito gosto de apresentar é a Cleópatra. A Cleópatra VII, as outras Cleópatras também foram pessoas muito importantes, mas a Cleópatra VII
É para mim muito especial esta mulher. Ela governou o Egito no tempo em que o Egito era o centro da tecnologia. Ela é africana, ela é nossa. Ela é uma mulher com uma dimensão universal e intemporal. Nesse tempo, tantos séculos antes de Cristo, nessa altura em que a arquitetura, a medicina, a sabedoria e toda a ciência estava baseada no Egito. Quem governava? Uma mulher. Gosto também de falar de uma outra mulher interessante, que é a rainha de Sabá. A Cleópatra, não sei muito bem qual é a raça dela, se ela era preta, se era branca, não sei, com essa história de branqueamento da história, mas não é o que importa. Era uma mulher e era nossa, e ela faz parte da herança do meu continente. Falo agora da rainha de Sabá, uma negra linda, tão escura como eu, que governava a Abissínia, que depois, mais tarde, se dividiu em tantos outros países. Esta mulher diz, de novo, eu gosto de ler a Bíblia Sagrada, para mim é um livro literário, peço perdão. Por isso, de vez em quando, tomo assim umas liberdades e faço as críticas que eu quero. A rainha de Sabá ouviu falar de um bonitão chamado Rei Salomão. E a rainha de Sabá ofereceu 40 jumentos de ouro. Se jumento é o burrinho, então ela ofereceu 80 sacos de ouro ao rei Salomão. E depois se apaixonaram, depois tiveram um filho, porque ela era bonita. O rei Salomão é que se apaixonou por ela. Eu digo, sim, pode ser, mas qual é o homem que ia deixar 80 sacos de ouro? Então, apaixonou-se por ela ou pelo ouro dela? É uma questão crítica que nós precisamos de parar um pouco e pensar. Não sei, Salomão eu acho que era um branco, ou quase branco. Sabá era uma preta, muito escura, do reino da Abissínia. Nem sei porque que lhe chamam rainha, porque a Abissínia depois foi dividida em vários países. Ficou a Etiópia, um pouco, esses países, não sei, Eritreia, Sudão. Era o reino da Abissínia. Esta mulher não era rainha, era uma imperadora, era negra, está na Bíblia Sagrada, tem uma dimensão universal e intemporal, é africana. Estão a ver onde é que eu pretendo chegar? Chegaram os outros com as suas ideologias e nos puseram no nada. Desculpem lá, de vez em quando eu digo asneiras. Eu às vezes pergunto, mostre-me uma mulher americana que consta na Bíblia Sagrada. Quem? Nenhuma, mas a África tem. Será que me faço entender? Esta é a realidade das mulheres africanas. Gosto também de falar de um caso incômodo, mas é muito interessante, sobretudo para nós mulheres. Quero falar do reino de Daomé, que era um reino ou império, não sei muito bem. Estava um senhor, um rei, que se chamava Acaba. O rei Acaba, nessa altura, tinha um exército feminino. Terrível. Este homem morre, sucede-lhe a irmã, que é Hagba, que ficou a rainha. Uma mulher terrível, que organizou o maior exército escravagista da história, composto por mulheres. E esse exército é conhecido como o exército de Daomé, ou hoje algumas chamam de Amazonas da Guiné. Ainda hoje existe num país chamado Benin e nos países à volta. É chocante, mas é real.
Quem mais vendeu gente aos estrangeiros para serem escravos não foram homens, foram mulheres. Esta é a marca das mulheres africanas. Portanto, gosto também de chamar a memória do Império de Monomotapa. Tivemos os grandes impérios no nosso país, na nossa região. Tivemos os Monomotapa, que eram os reis e os donos das minas. Estes indivíduos tinham exércitos femininos terríveis. Essa mania dos homens dizerem que a mulher é fraca, BBB. Calma aí. Dá poder à mulher, dá-lhe armas, vais saber quem é ela. Então, nós temos, na nossa história, um Monomotapa de uma região que hoje é o Zimbábue, que se chamava Gaza Rusere. Ele tinha um exército feminino bravo. Mas um dia o Gaza Rusere entendeu que se devia cristianizar. Ele foi batizado por um padre chamado Baltazar, e porque quem é batizado recebe a Bíblia Sagrada como o guia. A Bíblia Sagrada, logo nas primeiras páginas do Gênesis, diz: a mulher é inferior, é pecadora. Todos os problemas do mundo existem por causa dela. Ela que fica na cozinha, na invisibilidade e pronto. Tudo o que a mulher do Império de Monomotapa tinha conquistado como poder, porque havia mulheres que eram generais, foi tudo perdido. Portanto, a cristianização, longe de trazer a libertação da mulher, trouxe consigo um mito opressor. As mulheres foram para a cozinha e pronto. O outro Monomotapa, do lado de Moçambique, que é o Xanga, que também foi um dos últimos Monomotapa. Este senhor também tinha um exército feminino feroz. Decidiu islamizar-se. Aceitou o Islão e todas as suas doutrinas, e todos nós sabemos que tanto o cristianismo como o islamismo são baseados no mesmo mito. O Xanga recebeu o título de emir, por isso foi chamado de Xangamire. Xangamire, o sultão de, sei lá, qualquer coisa assim. E as mulheres todas foram remetidas ao nada, por causa das crenças que vieram com os outros. Muitas vezes, mesmo nós africanos, e o mundo pensa que levou uma grande civilização para o continente africano. Pensem bem. Antes da chegada das religiões ocidentais e orientais, nós, mulheres em África, tínhamos espaço e perdemos. Por isso, temos que voltar ao cruzamento dos caminhos. Poderia falar também do Império de Meroe. Meroe hoje até parece um mito, mas isso foi real. Uma região que estava entre o Egito e o Sudão. Durante séculos, as mulheres eram governadoras. Elas é que governavam aquela terra. O matriarcado estava ali. Mas por causa da influência dessas religiões, o Império de Meroe desapareceu. Ficaram contos na história. E hoje as mulheres são aquelas que são obrigadas a andar pela rua com aquelas capas, com aquelas vestes, etc.
Muito perto de nós temos a Rainha Zinga. Rainha Zinga é de Angola. Angola hoje, mas antes era o Reino de Congo. Uma guerreira, uma mulher que dirigiu tropas. Era uma diplomata nata. E esta mulher tem uma coisa que eu gosto muito de ouvir, que diz assim: eu não sou a Rainha Zinga, eu sou a rei. Porque rainha é a mulher do rei. Aqui, quem manda sou eu. Esta é a Zinga. E pronto. Há uma história muito grande das mulheres em África que precisa ser conhecida. E porque eu venho de Moçambique, gosto de falar de uma rainha que é pouco conhecida, pouco estudada, e eu estou toda hora a reclamar um espaço e chamo sempre a memória desta mulher. Ela era mulher do rei Mataca I, um escravagista também. E ela, furiosa, humanista que ela era, conseguiu convencer os guardas do marido a recuperar toda a gente que era condenada à morte ou a ser vendida como escrava. Foi recuperado tanta gente que hoje o distrito onde ela escondeu as pessoas tem mais de 300.000 pessoas vivas. E a maior parte destas pessoas são os descendentes dos sobreviventes salvos por ela. Então, o que eu trago aqui é esta reflexão. Temos as Amazonas da Guiné, guerreiras terríveis, que tudo fizeram e venderam o seu povo. Usaram o seu poder para a tirania, para o fascismo, para o capitalismo, não sei, esses nomes todos que andamos aqui a falar durante esses dias, essas mulheres usaram o poder para isso. E aparece em Moçambique esta mulher, a Shivangila, que é poderosa também, e usa o seu poder para reconstruir, para salvar a sua humanidade. A minha questão é, nós mulheres queremos poder. Queremos poder para quê? Queremos poder para fazer o que o capitalismo faz, o que o fascismo fez, o que as Amazonas da Guiné fizeram? Ou queremos o poder para nos vingarmos dos homens, esses maus que nos batem, que nos maltratam, que nos subalternizam? É para isso que queremos poder? Ou queremos poder para salvar outros e fazer a vida caminhar? Eu convido para esta reflexão. Por quê? Muitas vezes nós, as mulheres feministas, pensamos que o feminismo é um paraíso. É mentira. Que o mundo governado pelas mulheres é um paraíso. É mentira. Desculpe se estou a ofender alguém. Mas estou a dizer o seguinte: não seria bom, nem homens nem mulheres, pensarem que o facto de ter as mulheres à frente de um governo ou de um parlamento significa justiça. É mentira. Por quê? Porque a tirania não tem sexo, não tem raça. Tem muito a ver com a nossa consciência. E nós, como feministas, quando fazemos as nossas reivindicações, o que nós queremos? Queremos nos vingar daqueles que nos batem? Ou queremos construir uma sociedade mais equilibrada, onde haja harmonia? O mesmo com os homens. Há homens bons e há homens maus. Tirania não tem raça, não tem sexo. E penso eu que esta reflexão deve fazer parte do nosso
cotidiano. Pode ser que não acreditem em mim, porque a história das Amazonas da Guiné é uma coisa do século XIV, século XV e XVI. Mas tentem recuperar a memória das mulheres, mesmo no meio ocidental, e vão descobrir que houve mulheres boas e houve mulheres más. Mulheres fracas é que nunca houve. Os homens é que nos enfraquecem. Desculpem lá, eu tenho que dizer isso. Mulher não é fraca, coisa nenhuma. E para uma prova de que mulher não é fraca, vamos regressar aos tempos em que a invasão colonial levava os nossos homens, os nossos filhos para a escravatura. Quem é que ficou a tomar conta do continente africano? Quem? Foram homens. Onde é que estavam? Fomos nós, mulheres. Ficamos de pé. Fomos à guerra, lutamos. E o continente africano hoje existe porque as mulheres existem sim. E hoje, de repente, aparece um rapazinho a dizer: mulher é fraca. Se eu fosse fraca, teria feito o parto para você nascer? Então, há uma série de preconceitos que nós temos que lutar contra eles. Mas a minha questão prevalece a mesma. Este mundo de desigualdade para onde que nos leva? Estamos todos preocupados e cheios de medo, porque o imperialismo faz das suas, etc. Porque estamos aqui hoje submetidos a regimes e sistemas fascistas e que nos tiram a esperança, que nos reduzem a nada. E nesses momentos eu gostaria de recomendar um remédio muito simples. No momento em que sentirem a força do desespero, a falta de esperança, porque eu não sou nada, lembrem-se da história da África. Como é que nós sobrevivemos? Se nós não tínhamos nada durante séculos e séculos e séculos. Portanto, dentro de cada ser humano, há sempre uma força, que eu não sei qual é, mas tem. Trabalhei eu, em tempos de guerra, na Cruz Vermelha de Moçambique, morria-se muito, havia massacres. E o meu espanto era descobrir que, naquele espaço onde as pessoas não comiam há mais de uma semana e que tinham tido massacres, tinham uma força, uma vontade de viver, uma esperança que eu dizia: Deus, de onde é que vem esta energia, esta força? E gostaria também de vos remeter de novo à história da África. Um homem nu no porão, sem nada, não sabe onde vai, mas no lugar de se deixar desfalecer, foi capaz de produzir música que me inspirou a mim hoje. Portanto, não sei muito bem se estou a falar bem sobre essa questão chamada niilismo, mas o que eu pretendo dizer é que, de facto, nós precisamos de conhecer, primeiro, a história das mulheres, antes de tomar grandes decisões sobre o que ela é ou deixa de ser. Antes de condená-la, precisamos de saber quem ela é, conhecer a história das mulheres da África, das mulheres da Europa e de outras partes do mundo. Vai nos fazer muito bem para nós podermos criar um mundo mais equilibrado. Eu, quando chamo estas mulheres do passado da África, é para dizer que sim, a África tem história, a África tem uma herança, a África tem algo para dizer ao mundo. E o que importa, o que conta, aquilo que eu agradeço é o que está a acontecer agora. Vim de África para vos dizer: eu sou, eu tenho, eu vou.
Eu sei de onde venho. E se não sei, eu tenho que procurar saber quais são as minhas origens. Porque o que o colonialismo fez, a escravatura fez, é terrível. Nós que ficamos em África, ainda estamos um pouco melhores. Mas tem os africanos que partiram para as Américas, que não têm a mínima referência das suas origens. Isso não é justo. Claro, já aconteceu. E vamos esperar que isto nunca mais aconteça, para dizer fascismo nunca mais, escravatura nunca mais, colonialismo nunca mais, e a desumanização do outro nunca mais. Estou a falar da sociedade no geral, mas também estou a falar das mulheres. Podemos um dia ter o poder na mão e, por vingança, voltar a fazer o fascismo contra os nossos filhos, contra os nossos maridos, contra o nosso povo, tal como o fizeram as Amazonas de Daomé, que hoje são chamadas Amazonas da Guiné. Então, estamos a viver um mundo de contradições, em que uns dizem, eu sou mais desenvolvido que aquele. Claro, a Europa, o Ocidente, tem este desenvolvimento. Eu, às vezes, pergunto, de onde é que vem o desenvolvimento que a Europa tem? É uma questão que eu acho que não preciso de responder, porque a história responde. Tiraram do outro, transformaram o outro em nada, para terem hoje o bem-estar que têm. Então, quando olham para trás, dizem, pobre mulher africana, pobre ou empobrecida. E, de vez em quando, a mulher de outros quadrantes do mundo precisa de fazer esta reflexão. Este continente que teve rainhas, governadoras, filósofas, que esteve no auge do mundo ontem, hoje teve a sua decadência. E fala-se da história dela como a história tradicional, as tradições africanas. E porque a nossa África é tratada sempre como uma aldeia, por não reconhecer que o continente africano é enorme, não sei quantas vezes é maior que a Europa, tem várias culturas e contribuiu para o equilíbrio do mundo europeu. Eu costumo ser muito atrevida. Os americanos que me perdoem. Mas eu sempre digo, a América é nossa. Foi construída com a força dos braços negros. Sem o negro, a América não seria o que hoje é. A América nos transformou em nada. Construímos todo o bem-estar que era deles. E estamos aqui. Costuma-se dizer, nós em português dizemos, com uma mão à frente e outra atrás. E vêm eles dizer-nos aquilo que devemos fazer, como devemos fazer, as línguas que temos que falar, e transformam as nossas mulheres em outras que não elas próprias. Porque o mundo das hegemonias é esse mesmo. Quer dizer, chegou alguém com seu poder, com seu capital, que roubou do teu próprio suor, ainda vem, te pisa e quer fazer de ti aquilo que quer. Ora, eu sou uma pessoa que refila muito, mas sou uma escritora. E os meus livros escrevem sobre estas coisas. A busca de um equilíbrio. Um mundo melhor, um mundo mais equilibrado. Um mundo em que homens e mulheres se completam. Lutamos pela igualdade diante de um trabalho igual para receber o mesmo salário. Mas Deus me livre, eu não quero ser homem, nem pensar. Um homem é um homem, que fique na sua vida. Uma mulher é uma mulher, que fique no seu mundo, mas que ela seja respeitada, que seja reconhecida. Um branco é um branco, um negro é um negro.
cada um com a sua raça, mas que seja um respeito, que o negro respeite o branco e o branco respeite o negro, mas passamos a vida em conflitos, porque as hegemonias ocidentais e americanas determinaram que o branco é superior ao negro. Mas a história mostra que as mulheres negras tiveram uma história que nenhum outro continente teve. Então, isto é complexo, isto é simples, só tenho que agradecer à Semana de Filosofia por abrir este espaço para nós podermos falar do nosso ser. Anulamos-nos continuamente, diariamente. Fora das instituições públicas, temos dentro das nossas casas os nossos problemas. Anulamos o pobre, anulamos a mulher, anulamos aquele que é deficiente, violentamos aquele que é mais fraco. E o nosso mundo caminha de desigualdade em desigualdade. Então, o que estou a trazer aqui para a reflexão é exatamente isto, quer dizer, o que parece moderno hoje, amanhã será tradicional. Eu estou a falar da ascensão e decadência. Tudo o que parece ser ascendente hoje, essas tecnologias, amanhã, sem dúvida, eu não tenho dúvida, serão decadentes, mas nem sempre essa decadência é automática. Nós temos que ter consciência e nós temos que juntos nos levantarmos e lutarmos por um mundo mais equilibrado. Não importa a raça, não importa o sexo, nem o lugar geográfico. Somos humanos acima de todas as coisas. Então, poderia dizer o seguinte, assim, mais ou menos em jeito de conclusão. O que é moderno hoje, ou considerado moderno hoje, pode ser tradicional amanhã. Já disse, estou a falar de ascensão e decadência. O Egito esteve no auge, decaiu. A Europa também esteve no auge, está assim. A América está como está, mas com este caminhar, a América também caminha para a decadência. Eu não sou profeta, mas eu estou a perguntar a história. A história já mostrou que as coisas são assim. Mas a decadência não é automática. Nós temos que mover alguma coisa para acelerar esta decadência onde a injustiça existe. Costumo dizer também aos africanos, sobretudo, que quando a gente vem para a Europa, vê essas autoestradas bonitas, casas muito bem arrumadas, gente caminhando orgulhosa na rua, eu costumo dizer assim, irmão africano negro, nunca inveje aquilo que a Europa tem. Sabe por quê? Porque no matagal, na floresta mais densa na África de hoje, surgirá a grande civilização amanhã. Não sei se me faço entender. A história é assim, já nos mostrou. Estou aqui nesta cidade magnífica, lindíssima. Venho de uma aldeia que nem sequer tem uma estrada. E depois, a Europa construi a sua maneira. Eu também posso construir. E a minha cidade será mais moderna do que esta, porque será feita numa outra geração. São tantos os assuntos que nós poderíamos falar. Gosto de dizer o seguinte, a África de hoje, ou da África de amanhã, não será a mesma do tempo nem da Cleópatra,
nem da rainha de Sabá, nem dos outros impérios que já lá foram. Os africanos lá sabem ajustar-se, adaptar-se e caminhar. A nova África será uma África nova, uma África diferente, uma África moderna, uma África com seu pensamento, com a sua identidade, a sua língua. A África que ontem decaiu, amanhã pode ressurgir. A África está no nada hoje, mas a força da esperança que vem desde os cantos antigos está em nós e nos eleva a algum lugar. Deste nada, nós saímos para algum lugar. E gosto também de dizer às mulheres o seguinte, porque as coisas não vão ser como eram e as mulheres, se calhar, jamais serão generais, mas a mim me dá prazer dizer assim, eu venho de uma terra onde havia rainhas e reis, onde as mulheres já governaram o centro das luzes. Se nesse tempo antes de Cristo as mulheres foram capazes de governar, eu também posso. Então, vou buscar a memória, vou buscar lá a inspiração para enfrentar os desafios do cotidiano. E onde é que fica o passado? Fica no nada, fica no vazio. Mas os escritos que nós fazemos, que as universidades fazem, que os estudantes fazem de filosofia ou de qualquer outra ciência humana, às vezes são o reservatório do nosso conhecimento. Através de um livro, através de um filme, através de uma música, eu posso ir buscar uma figura do passado e, a partir dela, buscar a minha fonte de inspiração. E não vou mentir, a minha rainha preferida é Moçambique, é a Shivangela, aquela que salvou as pessoas. E a minha rainha preferida, aliás, minha filósofa preferida, ou, como direi, chamam de profeta, porque ela está do lado do território angolano, é a Kim Pavita, que aos 20 anos morre, queimada viva, com seu filho às costas, e que ela disse, a África tem que voltar ao cruzamento dos caminhos. Então, estas duas figuras, a mim, me inspiram muito. E eu digo, se uma menina de 20 anos foi capaz de enfrentar o sistema colonial português até ser queimada, significa que eu também posso inspirar-me nela e fazer a transformação da minha sociedade. Então, só para terminar, eu diria assim, em jeito de humanidade, repetindo as palavras do Reino de Congo, que dizem, somos a África antiga com novos contornos. E somos mesmo. Eu diria, somos a humanidade antiga com novos contornos. Seja quem for, venha de onde vier, de que canto do mundo vier, somos a humanidade antiga com novos contornos. Veio o colonialismo, a tortura, o capitalismo, resistimos e continuamos humanos. Vieram as tecnologias, os robôs, a inteligência artificial. Estamos a resistir para continuarmos humanos. Vem a globalização, com a anulação do sujeito, a subalternização das minorias, os genocídios que o mundo tem. E temos que lutar para continuarmos humanos. Veio o racismo, o apartheid, na nossa região, na África do Sul. Resistimos, pretos e brancos, juntos, para continuarmos humanos. Então, a vida não é outra coisa senão esta luta permanente pela busca de algo a partir do nada. E temos que nos recordar sempre destas palavras bonitas. Não acredito muito nelas, mas gosto de repetir.
quando dizem: do pó vens, ao pó voltarás. Do nada vens, ao nada voltarás. Do espírito vens, ao espírito voltarás. O que significa que o nada é o ponto de partida para a linha da eternidade. Para mim, claro. Imagina se eu não morresse e ficasse aqui durante 1000 anos. Acho que é o Matusalém, aquele da Bíblia. Aparece na Bíblia, é o Matusalém. Que teve 1000 anos. Comeu, aliás, nasceu, cresceu, comeu, teve filhos e morreu. 1000 anos. Deus me livre. A morte é necessária para uma renovação. É muito importante voltar ao nada, porque do nada é possível programar ou criar ou desenvolver alguma coisa de novo. E, terminando mesmo, eu estou muito grata por ter estado aqui na Semana de Filosofia e ouvi vários temas interessantíssimos. Para mim foi como se eu tivesse regressado aos bancos do colégio, onde era uma aluna muito atenta, com vontade de aprender. Aprendi muitas coisas e muito obrigado por isso. Contudo, senti a ausência de alguma coisa. E essa coisa sou eu. Falamos de psicologia, da psiquiatria, da corrente espanhola, da corrente francesa, corrente inglesa, mas senti falta da corrente africana e senti falta da corrente asiática. Bem, o árabe, não sei muito bem como se diz. Os árabes escrevem aquelas coisas bonitas que parecem rendas. Os chineses também escrevem aquelas casinhas de formiga muito bem escritas, mas eles são humanos e eles fazem parte também do nosso mundo. Senti falta da África. E a África, por coincidência, recebeu do Ocidente as línguas, os signos. E então, na reflexão sobre a filosofia, eu senti esta ausência. E eu espero, sinceramente, que nos próximos encontros esta ausência possa ser suplantada, que é para podermos conversar do mundo de uma forma igual. E, acima de todas as coisas, deixe-me agradecer e perdoe o meu atrevimento. Mas eu só queria dizer, meninas, cuidado. Não busquem poder para anular o outro. Nunca. Perguntem a história da África, que a África vai vos ensinar o que as mulheres com poder são capazes de fazer quando não têm consciência. E aos meninos também, desculpem, acho que sou a mais velha aqui, aos meninos também. A recomendação é a mesma. O mundo não é um lugar para, chamam peleja, não é um lugar de gladiadores. Deus não fez o homem e a mulher para estarem na arena, na luta, na guerra dos sexos. De quê para quê? É nossa responsabilidade criar este espaço de harmonia a partir do nada. Muito obrigado.